Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Nós estamos trabalhando o capítulo Espaços Públicos. Estamos falando sobre os nomes das ruas, a origem dos nomes das ruas, como que foram nomear as ruas do nosso país. Ora, vamos lá para o nosso livro ver um pouquinho sobre as ruas tem história. Veja aqui essa rua da cidade de Paraty. Olha a imagem aí. Uma das cidades mais antigas do Brasil, que existe há mais de 300 anos. Paraty fica lá no estado do Rio de Janeiro, ok? Há mais de 100 anos, as ruas de muitas cidades brasileiras eram diferentes das que vemos na atualidade. No passado, as ruas eram estreitas, pois serviam para circulação de pessoas a pé ou em carroças puxadas por cavalos ou mulas. Na época, não existiam os meios de transportes que temos na atualidade e, por isso, não havia necessidade de largas avenidas e nem de calçadas. Veja, por exemplo, aqui na imagem, pessoal, dessa rua da cidade de Paraty. Olha como a rua ela é estreita. Vocês conseguem localizar a calçada ali? Não tem, justamente porque está preservando uma história do nosso país, mostrando bem aqui como as ruas não eram largas e não tinha espaço exclusivo para pedestres ou os automóveis, certo? Então vamos lá. As portas das casas se abriam para a rua. Os quintais, onde era frequente o cultivo de pequenas hortas, ficavam no fundo das casas. Com o passar do tempo, aumentou o número de pessoas que viviam nas cidades e foram criados novos meios de transporte. Com isso, algumas ruas foram ampliadas para a circulação de bondes e de automóveis. Veja aqui, imagina aquela cena lá, da que nós vimos da cidade de Paraty, aquela rua bem estreita, ou seja, uma rua apertadinha. Como que passaria um bonde ou um carro desse que nós vemos hoje em dia, que passam em velocidades um pouco mais altas, não é? E tem que ter o espaço para o pedestre, garantir a segurança. Como que seria isso? Vocês perceberam ali naquela imagem, vou voltar aqui para vocês verem, que a porta da sala da casa, ou a parte da casa que fosse, né, estava virada para a rua diretamente. Não tinha o que nós temos hoje, que é um portão ou algum outro sistema de segurança para depois nós termos a entrada principal da casa, né, que dá acesso diretamente à residência. Já ia direto, olha lá, perceberam essa grande diferença também? E o que aconteceu? Essas ruas que eram muito estreitas, essas casas que ficavam assim muito próximas, elas foram demolidas. As pessoas que moravam ali perderam as suas casas em troca da construção de ruas mais largas, para que assim pudessem passar os meios de transporte, como os bondes. Olha lá na próxima imagem, o trilho do bonde, a instalação de um trilho de bonde lá em 1900, na rua São João, em São Paulo. Veja aqui depois, olha lá, a outra imagem, mostrando aqui um bonde puxado por mulas em Limoeiro, Pernambuco, olha lá. Também era o quê? Mais largo para caber as pessoas. Então, este aqui é um exemplo do modo como as pessoas passavam, e aí as pessoas misturavam as carroças com pedestres, ou seja, as pessoas que passavam a pé. Já quando era o bonde por trilho, começou a necessidade de se separar esses espaços. Certo? Vamos continuar aqui e vamos às placas das ruas.
as placas de ruas. Você estudou que as primeiras ruas do Brasil eram nomeadas pela população de acordo com uma característica que havia no local. Só que ainda não existiam placas. Além disso, as casas não tinham número. As ruas eram conhecidas pelas pessoas. Como as cidades pequenas e todos os moradores se conheciam, era fácil encontrar as pessoas e os locais desejados. Bastava perguntar que alguém sempre sabia. Então, olha lá, quando a professora mandou como sugestão para que vocês imaginassem como seria hoje em dia viver desta forma, sem placas de ruas, sem numeração das casas. Imagina uma cidade muito grande como São Paulo, por exemplo. Como que você ia se localizar para chegar à casa de alguém? Uma pessoa que mora lá na Zona Norte e a outra que mora na Zona Oeste, para se locomover, e não tinha nem essa determinação ainda que eu falei. Como que as pessoas faziam para ir de um local ao outro, identificar onde um mora e o outro mora, ou ir do seu local de moradia para o seu local de trabalho? Como que era feito isso? Como seria feito isso atualmente? Conforme as cidades foram crescendo, surgiu a necessidade de dar nome oficial às ruas, pois o número de moradores aumentou e nem todos se conheciam mais. Continuando. Assim, os governantes das cidades determinaram que os nomes das ruas deveriam ser escritos nos muros, nas fachadas das casas ou em placas penduradas em árvores. Em São Paulo, a determinação de nomear as ruas aconteceu no ano de 1809. Com o passar do tempo, a função de nomear as ruas passou a ser dos governos das cidades. Com isso, muitas ruas foram renomeadas com o nome de pessoas ilustres, políticos e datas consideradas importantes na história do Brasil. Algumas cidades brasileiras determinaram que suas placas deveriam apresentar o nome da rua ou da praça e uma pequena explicação sobre seu nome, como por exemplo aqui nós podemos ver esta placa que se chama Rua Marechal Deodoro. Quem foi Marechal Deodoro? Tem a explicação, foi o primeiro presidente da República do Brasil. Eu sei que na cidade do Rio de Janeiro, as placas têm essas explicações. Na sua cidade também tem essas pequenas explicações? Por que que a rua recebeu esse nome? O que ela está homenageando? Pois então vamos agora de olho no local. Você vai agora escolher uma rua ou uma praça de sua cidade. Pode ser a rua onde você mora. Você tem que fazer a pesquisa do nome, da origem do nome. Então, para isso, você vai lá no material de apoio e vai completar o nome da placa, o nome da rua, né? Que tem lá, para você registrar. Depois você vai recortar e vai poder entregar ao seu professor. Os monumentos públicos são construções encomendadas pelos governantes em homenagem a algum personagem ou acontecimento considerado importante para a história. Nas praças, é comum existir algum monumento público em homenagem à história e à cultura da cidade. Os monumentos valorizam a memória nacional. Conheça alguns monumentos das nossas cidades. Então, pessoal, os monumentos, muitas pessoas, para ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? Só para vocês compreenderem. São como se fossem aquelas estátuas que ficam lá no meio das praças. Então, nós temos aqui, por exemplo, o monumento às bandeiras que tem na cidade de São Paulo.
Ele foi inaugurado em 1953. Logo aqui embaixo temos um outro monumento também. Olha lá. O monumento aos imigrantes livres em Caxias do Sul, em São Paulo. Olha lá, está homenageando os imigrantes que chegaram. E olha este aqui embaixo, o monumento com a réplica do avião 14 bis em homenagem a Santos Dumont. Essa réplica, este monumento, fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, os monumentos são como se estátuas que foram feitas para homenagear acontecimentos ou pessoas que foram importantes de alguma forma para a história do nosso país ou do mundo. Continuando aqui, vamos falar sobre preservando a memória, ou seja, o monumento não é uma forma de preservar a memória? Sim, porque aquele local ali está sempre em vista para as pessoas poderem ver e relembrar, buscar lá na memória o que foi aquele momento ou quem foi aquela pessoa. O nome das ruas também não é uma forma de preservar a memória, representando uma data, uma pessoa. Então, vamos agora ver o nosso livro. Como já estudamos, uma cidade tem muitos lugares de memória e de preservação da história. Monumentos, estátuas, praças e ruas. Agora, conheceremos um local especial, criado para preservar a memória da humanidade, o museu. Vocês já foram a algum museu? Já visitaram algum museu? O museu que você visitou estava preservando a história ou qual situação? O museu ele pode contar a história de um país, ele pode contar a história, por exemplo, do exército, ele pode contar a história de um artista plástico, ele pode preservar várias artes plásticas. Então, o museu é um local especial de preservação de memória, um local onde nós vamos conhecer algum tipo de história. Vamos ver aqui. Os museus foram criados porque as pessoas consideraram importante preservar o passado para se conhecer a história. Nos museus é armazenado e organizado tudo aquilo que uma determinada sociedade considera importante preservar sobre o passado. Roupas, objetos de uso cotidiano, obras de arte e etc. Então veja, é por meio da nossa história que nós conseguimos compreender também muitas coisas que acontecem no nosso presente. Então a gente já sabe, as pessoas agem desta forma porque vem lá da nossa história, ou as pessoas se vestem assim porque lá na nossa história descobriram que esta forma de calçado, por exemplo, era mais apropriada. E aí o que foi acontecendo? Esta forma de calçado, por exemplo, que foi descoberta no passado, ela foi sendo aprimorada e até chegar nos dias atuais. Mas existem coisas que se mantêm até hoje em dia. E aí as pessoas querem saber a história. Como foi que tudo começou? Por exemplo, saber como foi que surgiu o nosso país, como foi que foram surgindo as ruas, as cidades. Isso tudo faz parte da nossa história, e isso sendo preservado, sendo mantido em algum local para que nós possamos conhecer, é muito importante também. Então veja bem, um importante museu brasileiro é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um incêndio em 2018 e teve parte do seu acervo destruído. Realmente esse incêndio foi uma grande tragédia no Brasil, porque pegou fogo, tiveram muitas coisas que não puderam nem ser
restauradas, não puderam nem ser reaproveitadas, reutilizadas de alguma forma, infelizmente. Aí parte da nossa história, ó, se perdeu nesse incêndio. Ele foi atingido por um incêndio em 2018. No passado, ele foi usado como uma residência real dos imperadores do Brasil. Então, o prédio em si, a casa onde era um museu, ele também pertence à história porque não foi construído para lá colocar peças ou roupas, documentos antigos. Não, a casa em si, o prédio, também é histórico, ou seja, foi construído, ó, quantos anos atrás, para quem foi que viveu lá, quem foi que pisou naquele local. Foram pessoas que pertenciam à família real. Veja que só, que curioso, que legal. Quando visitamos um museu, conseguimos descobrir mais sobre o passado de um determinado povo ou de determinada época e entender um pouco melhor como nos tornamos o que somos hoje. Visitar um museu é como uma viagem no tempo. É verdade, visitar um museu é como você imagina entrar num local desse que foi construído há quantos anos atrás. Então você foi, ó, viajou no tempo e foi lá conhecer um lugar em que pessoas que iniciaram a história do nosso país moraram. Então, como se você entrasse numa máquina do tempo e conhecesse um pouco da história, viver um pouco daquele momento ali. E agora veremos a questão dos monumentos naturais. Pensando aí, natural é aquilo que vem da natureza. Será que teve interferência humana para um monumento natural? Não. Vamos ler sobre eles? Veja aqui. Existem monumentos que não são resultado da ação humana, mas são grandes obras da natureza, administradas pelas pessoas e protegidas pela legislação, sendo localizadas em áreas de proteção ambiental. Então veja, o monumento natural não foi feito pela ação humana, mas existe a proteção humana para garantir que aquele espaço se mantenha. Veja alguns monumentos naturais do Brasil. Olha aqui a gruta, passei um pouquinho. A gruta do Lago Azul, localizada na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Aqui ao meu lado esquerdo, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Embaixo, olha que linda esta paisagem aqui, dos Lençóis Maranhenses. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, formado por dunas de areia e piscinas naturais, localizado no estado do Maranhão. E aqui ao lado esquerdo, ao meu lado esquerdo, as Cataratas do Iguaçu, localizadas no estado do Paraná, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Então aqui nós vimos exemplos de monumentos naturais, aqueles que foram construídos, foram feitos pela própria natureza, certo? A preservação da natureza é tão importante que está assegurada por lei. Então, como eu já havia falado para vocês, é um monumento, um espaço natural, mas que existe a ação humana para a proteção e manutenção desses locais. Veja o que a lei, o artigo 225 da nossa lei fala. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então agora nós conseguimos perceber bem a diferença entre monumentos públicos e monumentos
naturais. Pensando nessas duas formas de homenagear, né, de manter a preservação histórica do nosso país, vamos responder as questões na seção Mão na Massa. De acordo com o que você estudou, cite uma diferença entre um monumento público e um monumento natural. Então, como eu já havia conversado com vocês, o monumento público, ele é construído pela ação humana para homenagear personagens históricos ou momentos históricos. E o monumento natural é aquele que não teve ação humana. Vamos escrever aqui? Então, vamos lá. Número 1. Os monumentos públicos são construídos por grupos sociais ou governos e tem como objetivo manter a memória de acontecimentos ou personagens históricos já os monumentos naturais não são resultados da ação humana. Ok? Então, aqui percebemos claramente a diferença entre monumento público e um monumento natural. Aquele feito da ação humana e aquele que não teve a ação humana, certo? Vamos virar aqui para respondermos a questão número 2. Por que podemos falar que os museus preservam a memória da humanidade? Porque lá estão guardados, estão mantidos objetos, documentos que relatam a história de um povo, a história de uma cidade, a evolução de um meio de transporte, por exemplo, como no caso de museus temáticos, são aqueles que são um museu de transporte, vai falar só sobre os meios de transporte. O museu da história de uma cidade vai ter os documentos da história daquela cidade. Esses são museus temáticos, por exemplo. Então, a importância do museu para a humanidade é a preservação da nossa memória, da memória de acontecimentos. Vamos registrar aqui, então, o número 2. Vamos colocar aqui. Número 2. O que nós vamos escrever aqui?
que nos museus, saiu um risquinho errado aqui, tá? É no só. Porque nos museus são preservados bens culturais que têm informações sobre o passado de inúmeras sociedades humanas. Ok? Então, aqui nós podemos ver que os museus, eles preservam bens culturais. Número 3. Escolha na cidade em que você mora um monumento que você considera importante para a sua região. Pode ser público ou natural. Escreva o nome desse monumento e explique a sua escolha. Então, agora você vai escolher um monumento que tenha na sua cidade e vai escrever o nome dele e uma breve historiazinha. Por que ele tem esse nome? Está homenageando quem? Homenageando o quê? Por exemplo, lá Marechal Deodoro. Tem um monumento de Marechal Deodoro. Ele está homenageando o primeiro presidente da República. Então, é só essa breve explicação, tá bom? Vamos aqui, então, ao exercício número 4. Alguns museus são temáticos, ou seja, apresentam objetos sobre o mesmo assunto, como museus de guerra, de vestuário, entre outros. Agora, é a sua vez de fundar um museu. Pense em objetos que você gostaria de guardar para as futuras gerações. Escolha um tema para o seu museu. Pode ser um museu do esporte, um museu de alimentos, um museu de brinquedos ou de outro tema que você imaginar. Para isso, você vai encontrar no seu material de apoio e você vai fazer o desenho e os objetos que gostaria de guardar no seu museu. Se você não localizar no material de apoio, você pode fazer em uma folha sulfite lisa, por exemplo. Atrás da folha sulfite, na sua folha sulfite branca, você pode fazer desenhos, uma linha do tempo, contando a história do objeto que você escolheu. Se você escolheu, por exemplo, um videogame, a história do videogame. Como foi o primeiro videogame que teve até atualmente? Como que é essa formação, qual foi a evolução, você pode fazer com imagens, coloca lá o primeiro, o ano que foi, o segundo, e aí as mudanças foram consideradas mais pertinentes nesta evolução até a atualidade. Assim você pode fazer e criar o seu museu de acordo com o que você preferir e com o que você imaginar, certo, pessoal? Bom divertimento, boa pesquisa e bom trabalho. Tchau, tchau!